Elevando o pensamento a Deus, a Jesus, agradecemos a oportunidade que temos a cada dia de exercer o nosso livre-arbítrio. Que eu possa, então, a cada dia, escolher o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu faço, de tal maneira que estejam de acordo com os valores e conhecimento que eu já alcancei. Que eu possa, então, a cada dia, me administrar um pouquinho melhor, para ser um pouquinho mais coerente, um pouquinho menos contraditório. Que eu possa a cada dia, então, ser um pouco mais amável, um pouco mais afável, um pouco mais tolerante, um pouco mais paciente, um pouco mais enérgico, um pouco mais organizado, um pouco mais persistente. Que eu possa a cada dia aprender a me conhecer um pouquinho melhor, a me administrar um pouquinho melhor. Que eu possa a cada dia ajudar na construção de um mundo melhor, onde haja mais amor, mais tolerância, mais conhecimento, mais fraternidade, mais alegria, portanto, mais felicidade. Que assim seja. Um conceito importante para a doutrina, né, embora a gente acabe não explicitando nos princípios, é a própria existência do espírito. Né? O que é o espírito? É o ser inteligente. Né? É o ser inteligente que está, no nosso caso, encarnado para fazer ação no polissistema material. Então, é o ser inteligente que tem uma inteligência tal que permite, né, que ele enxergue a si mesmo. Né? É uma característica tão importante que nós usamos para separar, né, os espíritos do que aquilo que a gente chama de proto-espírito. Nós, como seres humanos, essa característica é nossa, mas do espírito, não da matéria. Você enxerga a si mesmo. Né? A nossa espécie é muito recente. Né? Nossa espécie tem quanto tempo? Quanto tempo existe o Homo sapiens? Quanto tempo? O gênero Homo, sim, mas o Homo sapiens mesmo, 250 a 300 mil anos só. É bem pouco mesmo. Em termos evolutivos é quase nada. Né? Se você pegar um ser humano desse período, lavar, vestir, pentear e colocar aqui, ele é indistinguível de qualquer outro ser humano, ele já tem todas as características que o ser humano tem. E uma das características, para nós a mais importante, é a inteligência. Ele tem inteligência tal que ele consegue olhar para si mesmo e fazer perguntas. Né? Quais são as perguntas mais importantes do mundo? Talvez não com essas palavras, né? Quem eu sou? E que sentido tem a vida? Né? Essas perguntas vêm da própria inteligência humana. Né? Que é do espírito. Quem eu sou, por que estou aqui, de onde eu vim, né, o que havia antes de nascer, o que haverá depois de morrer, o que eu devo fazer, quem eu sou, quem é outro, qual é a minha relação com o outro. Né, o mundo sempre existiu ou tem um início? O mundo sempre existirá ou terá um fim? Né? O que eu devo fazer para dar um sentido à minha própria vida? Essas são perguntas universais. Né? Talvez a gente não faça exatamente com essas palavras, mas nos fazemos, particularmente nos momentos de crise ou de decisão. Né? Então essa é uma característica humana. E dentro desta inteligência, eu como ser humano percebo que eu tenho capacidades e tenho limitações. E dentro das minhas capacidades eu faço escolhas. Né? E essas escolhas são baseadas em valores. Né? O que é importante ou não para mim. Então são os termos que vão delimitar ou vão estimular o meu livre-arbítrio. Mas nessa inteligência, o ser humano, né, ele vai buscar respostas a estas perguntas. Né? Mesmo na dificuldade desesperadora de sobrevivência, né, o ser humano fazia essas perguntas. Né? Como é que eu sei? A escrita só tem 6.000 anos. Nossa espécie tem 300 mil anos. Isso dá o quê? 2%? Né? Porque eu encontro pessoas enterradas. Né? Certo? Pessoas enterradas significam que ele já tinha uma ideia, enterrada com alimento, com ferramentas, já tinha ideia de algo posterior à vida. Né? Já inferia algo após a morte. Então estas questões, elas são permanentes. As religiões surgiram para responder a estas questões. Né?
Uma boa parte da filosofia também surgiu para responder a estas questões. Né? Para a doutrina, essas questões, né? As religiões surgem para respondê-las e vai construindo, vai modificando, a nossa cultura vai modificando ao longo do tempo. Né? 4.000 anos atrás, aproximadamente, surge, né, a cultura hebraica com Abraão, mas é um Deus entre muitos, não ainda um Deus único, mas já havia uma relação de exclusividade, né? Não era monoteísmo, mas era monolatria. Você adorava aquele Deus e aquele Deus te protegia. Com Moisés, 1200 a.C., a gente alcança a ideia de um Deus de justiça. Né? Então já não é um Deus que eu tenho que adivinhar o que Ele quer. Né? Ele sobe no morro, né, no monte, fica lá Moisés e volta com os mandamentos. O que aconteceu lá em cima? Ninguém sabe, só estava Moisés e Deus. Deus não fala nada, Moisés contou a história que queria, certo? Mas se Deus escreveu e entregou pronto, se ditou, Moisés anotou, né? Ou se Moisés alcançou por reflexão própria, o importante é que quando ele não trouxe só os mandamentos, ele trouxe a ideia da lei, de um universo organizado. Os gregos vão alcançar a ideia de um universo organizado pela filosofia. Né? Qual é o universo sem sentido, sem ordem, sem nada? É o caos. Mas o universo com sentido, com ordem, com intenção, é o cosmos. Então, é neste contexto, 1200 depois de Moisés, Cristo vai trazer uma colocação espetacularmente bonita. Né? Se você for resumir o que é o cristianismo, o que você diria? Estranhamente, se for perguntar para alguém o que é o Cristo, o cristianismo, de maneira geral a pessoa vai dizer o que a igreja dela faz. Né? Mas para nós, igreja e religião são coisas muito diferentes. Então, o que é cristianismo? Se você tentar fazer um núcleo, né? Cristo explicou, exemplificou, demonstrou, vivenciou muita coisa. Mas o núcleo do cristianismo são duas leis. Quais são essas duas leis? Duas leis. A primeira, esta é a segunda. Amar a Deus é a segunda. Amar ao próximo é a segunda. Amar a si mesmo também é a segunda. Amor é a segunda. A primeira lei é a lei da igualdade. Somos todos iguais diante do Pai. Deus ama a todos igualmente. Deus ama a todos incondicionalmente. Deus nunca te abandona. Você pode até não enxergar naquele momento de revolta, mas Deus nunca te abandona. Tanto é que ele é imanente e transcendente. Né? E a segunda lei é a segunda porque ele depende da primeira. Só a partir do momento que eu compreendo a igualdade primordial que eu passo a entender a segunda lei. A minha relação comigo mesmo deve ser uma relação de amor. A minha relação com o outro, que é meu irmão, com os outros que são meus irmãos, deve ser uma relação de amor. A minha relação com Deus deve ser uma relação de amor. Amor é a compreensão da unidade de tudo que existe. Mas para a doutrina cristã é um tripé. Né? A lei do amor tem que começar comigo mesmo. Se eu não me amar, como é que eu vou amar o outro? Se eu não me aceitar, como eu vou aceitar o outro, que em essência é igual a mim? Então essas duas leis, elas são espetaculares. Leis fáceis de falar, mas com desdobramentos espetaculares. Né? Eu deixo de sentir superior ou inferior, deixo de destruir, deixo de tentar impor minha vontade, eu passo a entender o outro como um irmão, que é, em essência, igual a mim. Então, a outra pessoa é igual a mim ou não é? Nós vamos voltar nesse ponto mais para o fim, mas nós somos iguais ou diferentes? Iguais ou diferentes? É uma pergunta de mineiro, tá? Se você pergunta se aqui é igual ou o que é diferente, né? Porque nós somos os dois, tanto iguais quanto diferentes.
Nós, como pessoas, somos iguais. Somos espíritos encarnados, somos inteligentes, queremos respostas, queremos ser felizes, queremos dar um sentido e significado para a própria vida. Então, em essência, somos iguais. Mas nós, como indivíduos, nós somos diferentes. Não há dois espíritos iguais na Terra. Né? Estamos em quantos bilhões na Terra? 8? Então, 8 bilhões, mas os desencarnados não há dois iguais. As trajetórias são diferentes, o conhecimento é diferente, os valores são diferentes. Parecidos às vezes, mas diferentes. Né? Então nós temos essas duas condições, a igualdade e a diversidade. Né? É uma relação espetacularmente bonita. Né? Cada pessoa que eu encontro, em potencial, pode me ensinar alguma coisa, em potencial pode aprender alguma coisa comigo. Dentro da doutrina cristã, dentro do cristianismo, surge o Espiritismo, que vai justamente trabalhar essas duas leis como fundamentais e vai dar respostas novas para as questões. Quem eu sou? Sou um espírito inteligente encarnado. Para que estou aqui? Para duas coisas espetaculares. Para, dentro das minhas limitações, crescer e, dentro do conhecimento que eu já alcancei, ajudar na construção de um mundo melhor. Para que eu não estou encarnado? Não estou encarnado para sofrer, penar, resgatar, purgar. Certo? Isso aí não é da doutrina. Né? A dor faz parte da vida, mas ninguém encarna para sofrer. Dentro da visão religiosa espírita, a fé tem um significado bastante importante, mas é diferente do que a gente está acostumado a ouvir das igrejas. Né? O que não é a fé? Às vezes vale mais a pena começar com aquilo que ela não é. Né? Ela não é um sentimento, uma sensação. Né? Não é um crer em algo. Não é acreditar em dogmas, que são verdades imutáveis, exteriores a mim. Né? Não é algo imposto a mim. Não é uma certeza absoluta. A fé, ela cresce na medida que eu mesmo cresço. Né? Não é acreditar cegamente em milagres ou promessas. Não é um sentido místico. Né? A fé, ela não é oposta à razão, ao conhecimento, à ciência, à inteligência. Ao contrário, para a doutrina, não só a fé é racional, ela é o alcance do meu conhecimento. Então, há uma frase de um teólogo da igreja do século IV, V, por ser absurdo, por isto eu creio. Para a doutrina, não há frase mais falsa do que esta. A fé, ela vem no alcance do meu conhecimento. Não do meu conhecimento assim simplista, mas do entendimento maior que eu faço, na medida que eu vou procurando um sentido, um significado. Né? Quando a gente fala de fé, né? Ela está justamente falando de duas palavras importantes, que é crença e confiança. A fé é o alcance, né? É o alcance. Perdão, a fé é a crença, é a confiança, é a compreensão que eu alcanço pelo conhecimento, pelo sentido de identidade criatura-criador. Né? A ciência, ela é altamente eficiente, mas ela é altamente limitada. Ela só trabalha onde o seu método funciona. Né? Quem é que tem a coragem de tentar chegar mais longe? Vai ser justamente a filosofia e religião. Né? Então, para a doutrina, a fé é o alcance que eu faço, né, no limite máximo da minha compreensão. Todos nós, em alguns momentos da vida, nos perguntamos, né, por que estamos aqui? Às vezes até fugimos dessa pergunta, mas na hora da crise, essas perguntas voltam. Né? Então, fé é o entendimento que eu alcance sobre o sentido da vida, o significado da existência, do cosmos, da estrutura inteligente do universo, de Deus. Então, é um conhecimento construído. É um nexo de consciência que opera a comunicação entre criatura e criador. O irmão Grimm, ele trabalha a fé não como um produto da religião, ele trabalha como um produto da filosofia, particularmente da metafísica. Né?
Ele trabalha que a fé, ela faz parte da essência do Espírito. Né? Quando ele fala de essência e de substância, ele está usando dois termos que atribuídos a Platão. Né? O que é a essência? A essência é aquilo que... A frase tem que ser... É aquilo que, se não houver, eu deixo de ser aquilo. A frase ficou horrível, vamos melhorar. Né? Por exemplo, a minha essência como ser humano é o espírito. Não há como ser um ser humano sem ter um espírito. Né? A gente ouve muito bobagem, clonagem, né? Não haverá seres humanos se não houver um espírito que sustenta aquele processo biológico. Né? Então, a nossa essência é ser espírito. Cada um de nós aqui é um espírito encarnado. Mas a substância é aquilo que, se eu não tiver, não serei eu. Voltando, nós somos iguais como pessoas. Todos nós temos espírito. Somos espírito. Agora, a substância é aquilo que me torna único. Minha experiência de vida, encarnado e desencarnado em centenas, talvez milhares de encarnações, né? Os valores, as escolhas, o conhecimento, as experiências, as vontades, o gosto, os critérios de decisão são únicos. Então, ele fala que a fé, o irmão Grimm, é parte da essência do espírito. Todo espírito busca esse entendimento maior. Mas o desdobramento é diferente para cada um de nós. Todos nós aqui, suponho, né? Obrigado. Todos nós, eu suponho. O Itamar me dá um copo d'água só para não poder gesticular. Isso é um truque sujo. Todos nós somos espíritas. Todos nós ouvimos as mensagens do irmão Leocádio, né, os princípios doutrinários, lemos o livro de Kardec, do irmão Grimm, né? Mas como nós fazemos o desdobramento é diferente de cada pessoa. Eu vou pegar todo este conhecimento, vou associar ao conhecimento único que eu tenho e vou gerar uma visão religiosa, um processo de conhecimento que é único. É semelhante até um certo ponto ao outro, mas é único, porque não é possível que seja igual de pessoa para pessoa. Né? Então, quando eu falo de essência, eu estou falando da igualdade entre os homens. Eu estou falando da essencialidade do pertencimento. Nós pertencemos a um conjunto de espíritos encarnados que é a humanidade. Nós pertencemos a um conjunto de espíritos inteligentes, encarnados ou não. Né? E quando falamos de substância, estamos falando da irredutibilidade da singularidade. Eu não posso me diminuir a ponto de me diluir, de deixar de ser o que eu sou. Eu não posso deixar de ser o que eu sou para ser algo que eu não sou. Eu não posso me transformar numa outra pessoa, mas eu posso transformar a mim mesmo para eu ser o Oswaldo melhorado. Né? Eu posso tentar copiar a outra pessoa, mas não terás, porque eu não sou a outra pessoa, não tenho a experiência e o conhecimento, mas eu posso aprender com essa outra pessoa. Então, para nós a fé, né, é a crença que se alcança pelo conhecimento. É o sentido da identidade criatura-criador. Fazemos a fé na medida que fazemos a reflexão. E na medida que tentamos alcançar a ligação com Deus. Né? O irmão Grimm trabalha três palavras, eu ia dizer a trindade, mas essa é uma brincadeira. Né? Amor, fé e a ligação com Deus pela prece. Né? Mas a pergunta principal... Não é a principal, mas uma pergunta importante, que está em alguma dessas páginas por aqui, certo? Aqui. Por ser conhecimento, por fazer parte de mim, eu não posso perder. Por isso que os espíritos trabalham. Eu sou a fé, porque eu sou o conhecimento alcançado. Não é simplesmente ter a fé. Né? Se eu simplesmente tivesse, eu posso perder. Né? Eu conheço muita gente, e vocês também, porque muitas igrejas trabalham
A fé como absoluta, como algo externo e como uma barganha, né? Eu tenho fé em Deus se Ele fizer isso por mim, né? Se Ele não fizer, eu perco a fé em Deus. Isso não é fé, né? Isso é uma barganha bem rasa, de seguir de passagem, porque você está tentando fazer uma negociação para ver se ganha alguma coisa, né? É bem feio isso, né? Mas quando eu passo a ser parte de mim, eu não posso perder. O que é que você trouxe quando você reencarnou? A única coisa que você trouxe quando reencarnou foi você mesmo. E todo o conhecimento que fazia parte de você. Nem a memória fatual você trouxe. Nem preciso, né? Mesmo nessa encarnação. Você lembra quando é que você aprendeu a somar? Você lembra quando é que aprendeu a Terra esférica? Não. Mas o conhecimento existe. E é isto que importa. Então, em alguns momentos de crise, e este é o problema, a gente trava por causa do emocional. Né? Descobre, ou, por exemplo, perdeu alguém que ama, né? Morreu um parente que você amava, ou descobre que algumas situações que você tinha mudaram. Né? A empresa que você trabalhava fechou e você está novamente no mercado de trabalho. A crise dos 40 anos, a crise, né, da adolescência. Temos um adolescente aqui, certo? A crise da adolescência, né? Certo? Na crise, às vezes a pessoa trava e não consegue acessar o próprio conhecimento. Mas eu tenho que pensar na hora da crise. É justamente na hora da crise que eu preciso utilizar o conhecimento. O que significa eu ser cristão? Eu tenho que me perguntar. Ficar desesperado porque fiquei sem dinheiro, estou desempregado, estou sem dinheiro, ou crise econômica, ou crise de saúde. Não, eu tenho que fazer valer o conhecimento que eu tenho. Ser cristão significa o quê? Aceitar e entender a lei do amor, a lei da igualdade, a eternidade do espírito. Se eu sou cristão e espírita, né, que a encarnação ela é importante, mas no processo de crescimento e de evolução. E os desafios aqui enfrentados, eles são importantes para crescer ou para evoluir. Alguns dos desafios que eu enfrento, eles são menores do que eu sou. Eu não vou crescer, eu já tenho o conhecimento necessário. É a oportunidade que eu tenho para construir. Alguns desafios são maiores do que eu sou. Eu tenho que crescer para superá-lo. Não é? Quem aqui tem 2 ou mais filhos? Não foi a dificuldade no primeiro filho? Foi, né? Lindo, maravilhoso, mas começa a chorar, se vira para lá, vira para cá, não tem botão de volume, não tem botão de desliga, não tem manual, terrível, não tem manual, né? Não tem garantia, não dá para Deus, certo? O que você vai fazer com a criança quando ela chora? A primeira vez? Você vai perguntar para você mesmo, tem o conhecimento necessário para resolver? Às vezes tem, às vezes cuidou de sobrinho, né? Cuidou de cachorrinhos, eu sei, não cai na mesma coisa assim, mas, né? Pelo menos né? Certo? Daí você vai ligar para sua mãe, vai ligar para o pediatra às 3 da manhã, né? Certo? Quando nasce o segundo filho, 2, 3 anos depois, agora você tem 2 para cuidar. Você já tem todo o conhecimento necessário para fazer isso. Então eu vou enfrentando desafios que vão permitir que eu justamente cresça e evolua. Alguns desafios são suaves, vêm na forma de amor, de curiosidade, de dever, de trabalho. Alguns vêm na forma de dificuldade e de dor. E eu tenho que estar preparado para isto. O que significa eu ser espírita? Que eu sou um ser inteligente, que tenho que administrar os desafios dessa encarnação. Que esta encarnação é importante, mas é importante porque é um pedaço pequeno numa estrutura muito maior. Né? Perdi uma pessoa que eu amo. A ligação de amor, quando ela é rasa, quando não é amor de verdade, é só de corpo para corpo. Mas quando ela é de verdade, ele passa a ser de alma para alma, de espírito para espírito. Portanto, não se dissolve mais. Então, na medida que eu vou fazendo reflexão, eu vou me obrigando a fazer valer para mim mesmo o conhecimento que eu já alcancei. Por isto, né, que para a doutrina dos espíritos, o autoconhecimento é importante. Não é nada místico, não é uma solução, uma receita fácil, não é coisa de autoajuda, é você fazer o entendimento de quem você efetivamente é. Às vezes olhando para si mesmo, às vezes tentando olhar para si mesmo de fora, né? Às vezes na convivência com as pessoas. Né? Eu ouvi anos atrás, assim, essas coisas de psicólogo, né?
Pergunte para outra pessoa quais são os defeitos que você tem. Desculpe, mas eu não preciso perguntar para ninguém. Meus defeitos eu conheço bastante, né? Uma coisa é conhecer, outra coisa é conseguir administrar. Você pergunte para as pessoas, amigos e parentes próximos, o que ele vê de bom em você. Você tem amigo há mais de 5 anos? Tem algum amigo há mais de 5 anos? Tem? Pergunte para ele, você é meu amigo, amiga, né? Há bastante tempo. O que você vê de bom em mim? Primeiro, você vai dar um susto na pessoa, né? Segundo, ela não vai responder nada, porque ela não estava preparada para essa pergunta, né? Mas às vezes ela vai dizer o que viu de bom em você, né? Eu ouvi uma colocação anos atrás, e eu vi algumas pessoas aqui também passaram por essa experiência, né? Uma pessoa assim que era ligeiramente evangélico, né? A frase não era bem isso, mas o resumo é mais ou menos este. Eu achava que o espiritismo era coisa do demônio. Mas eu conheci você quando soube que você era espírita? Não está batendo. Então o espiritismo não pode ser algo ruim se você é espírita. Nunca ouviram frases parecidas com esta? Então, é uma colocação muito bonita, porque ela fez a reflexão e a comparação entre o nominal, o formal que ela ouviu, e a realidade que ela vê, né? Eu ouvi pelo menos 2, 3 pessoas que mudaram a opinião em relação ao espiritismo graças ao momento espírita, por exemplo, que ela nunca sintonizaria, mas ela ouviu no consultório do médico, do dentista, e viu que aquilo ali faz sentido para ela, né? Mas pergunte, tenha coragem, né, de perguntar para a pessoa, alguma coisa ela vê de bom. Então eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer que a fé seja operacional na minha própria vida. Eu tenho que fazer valer o conhecimento que eu já alcancei. Qual é o problema se você não faz reflexão crítica? É que você fica na média da cultura rasa. Nossa cultura religiosa média brasileira é qual? Oi? É católica rasa, não é nem a parte profunda da Igreja Católica, né? O catolicismo tem coisas boas, mas assim, de pecado, culpa, salvação, perdição, castigo, barganha com promessas, né? Se eu não fizer nada, eu fico nessa mentalidade. Então eu tenho que fazer reflexão. O que é que significa ser espírita? O que é que significa acreditar em reencarnação? O que é que significa acreditar no processo mediúnico? O que é que significa acreditar na permanência e eternidade da alma? Né? Alguma pergunta ou alguma colocação? Não, nenhuma? Há uma frase do Evangelho que eu gosto muito, onde ele fala sobre o amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando Jesus pronunciou a palavra amor, os povos sobressaltaram-se, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Né? Ao circo, morreram no Coliseu. Né? Mas essas pessoas que eram cristãs foram para a morte, cantando, sorrindo, abraçadas, porque nem mesmo a morte tirava o sentido maior, o entendimento maior, a fé que elas tinham alcançado. E para alguns romanos, isso foi simplesmente chocante. Como é que aquelas pessoas eram tão insanas ou tão fortes que enfrentavam a morte de cabeça erguida? Muitos romanos procuraram e se converteram ao cristianismo justamente por este exemplo. Voltando então ao título, né? Eu falei até agora de fé. Mais 2 minutinhos, né? Falar de esperança. O que é esperança então para nós, né? A trilogia bem tradicional no Ocidente é fé, esperança e caridade. O que é esperança? É a projeção da fé para o futuro. A esperança sempre está ligada ao futuro, né? Não é quimera, não é fantasia, não é posição passiva que algo aconteça, mas sim a construção de um futuro dentro da visão que eu tenho, né? Então é a crença que o trabalho consciente no presente resulta na construção do futuro. Essa é a esperança. É a confiança que cada um tem em sua própria capacidade de superar os desafios do presente,
construir um futuro melhor. E o por último, né? Fé, esperança e caridade. Caridade não é outra coisa senão o amor em ação. É a expressão concreta do amor. O amor, né, é mais do que um sentimento, é um sentimento profundo, ele é o conhecimento, é a compreensão, portanto, conhecimento, da unidade de tudo que existe. O irmão Lucádio faz algumas colocações poéticas, né, muito bonitas. Ele faz uma colocação assim: quando você desencarnar, o que você levará? É uma pergunta? Na verdade, é conhecimento, é a compreensão plena da igualdade e da ligação de toda a obra do Criador. Eu não acredito em milagres, mas estamos miraculosamente no horário, certo? Alguma pergunta ou alguma colocação? Então eu posso afirmar que a fé é racional. Ela é racional, ela é única, porque é diferente de pessoa a pessoa, ela é dinâmica, porque ela cresce quando eu cresço, né? Ela é operativa, porque ela vai fazer que eu aumente a ligação com o Criador e que eu transforme a minha vida dentro desse alcance de conhecimento que eu já alcancei. A fé é nominal, nada me serve, né? Eu dizer que acredito e não fazer reflexão, na hora da crise eu estou despreparado. Carlos, Paulo, estamos aqui há anos, né, aqui na ICBE, vimos várias vezes a pessoa perder o filho, perder parente, mas particularmente quando perde o filho, vem desesperado, a pessoa, o casal, desesperados por uma resposta rápida, uma solução rápida para aquilo. Mas é algo que ela não construiu, que teria que ser construído. Mas o irmão Lucádio, na sua habilidade espetacular, conseguia trabalhar com essas pessoas, conversar, consolar, explicar, né? Eu vi uma vez ele fazer uma analogia, né, que aquela pessoa que ele amava, o filho, né, era como a luz. Vem, ilumina, higieniza e depois volta para o seu local de origem, né? A colocação poética dele é espetacular. Para aquela pessoa que no momento não consegue administrar aquela crise. O que mais? Mais alguma coisa? Nenhuma pergunta para que eu possa falar mais 40 minutos sem parar? Não. Isso não foi um estímulo para fazer perguntas, né? Certo? Se vocês puderem, o irmão Grimm tem um livro espetacular, que é este, A Fé, Poema e Reflexões, que é uma compilação das poesias do ano de... Foi publicado em 17, mas é um pouquinho anterior. Ele tem este folheto, O Processo da Fé em Deus, que tem na livraria. E o Caderno de Psicofonia de 2019 tem o glossário completo. Por favor, dê uma olhadinha, vejam o verbete e fé. Está muito bom ali. Foi uma síntese que foi feita em torno, né, Paulo, das várias colocações e conceitos que o irmão Grimm trabalhou ao longo dos anos. Está bem? Ok, senhores, agradeço a atenção, agradeço a enorme paciência.